Fala, traders! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, como foi aí a segunda-feira, né? A segunda-feira da semana de eleições. Se liga na atual informação que eu vou passar para vocês aqui, uma leitura mais ampla do que aconteceu hoje, na segunda-feira, porém com um toque da direcionamento aí da semana em geral, porque vai ser intenso, né, gente? Vai ser intenso, porque é a nossa semana de decisão para o nosso país. Então, a gente tem que ficar ligado que as movimentações a partir de hoje até sexta-feira vai ficar bem caótica, né? Então, vamos lá. Vamos lá seguir aqui a linha de raciocínio. Gente, o mercado hoje abriu além da sexta-feira, né, já abri falhando a região de continuidade da alta aqui, ele finalizou a semana, a sexta-feira, nessa região de rompimento, certo? O que que nos deu hoje, o movimento atual de hoje? O movimento atual de hoje, além de ter começado por um suporte, que era nessa região, ele fez esse 50% de baixa, ou seja, eles tinham esse topo anterior, fez o suporte do dia e fez o primeiro candle, nos deu a retração para os 50%. Quem não estava visualizando por esse lado aqui, não percebeu que ele estruturou um 50% da pernada de baixa. Ou seja, trabalhou esse movimento, retraiu, ficou abaixo do fechamento, né? Eu venho falando isso direto para vocês. Presta atenção no fechamento, presta atenção nos fechamentos dos candles. E ele respeitou o fundo. Ele entrou nos pavios, tá? Que não quero dizer que ele não tenha fundamento, porque tem, principalmente nos tempos menores, eles são aqui, são fundos que eles voltam para dentro, porém, do maior, né, que seria essa região, ele respeitou a pernada de baixa. Em seguida, no nosso, estamos no 120, tá, pessoal? 120 minutos. Em seguida, ele fez a confirmação da projeção da pernada de romper fundo. Foi rápido? Não, gente, demorou. Demorou, ele fez essa estrutura aqui ainda, né? Quando ele fez essa retração, ele trabalhou essa região, depois passou mais 2 horas para finalizar um candle, confirmando e vindo justamente aonde começou toda a onda, a estrutura de alta. A partir daí, ele gerou o micro pullback, como essa região sendo a resistência. Posso colocar para vocês aqui uma linha só para você observar que ele respeitou essa região como resistência e deu continuidade, que seria a intenção mais ampla de romper o fundo ou de ir em direção ao fundo do movimento. Então, quando ele eliminou essa região toda aqui, a outra região era essa, e o fundo do movimento atual finalizado com este candle aqui. Quando ele estruturou nesse suporte, quando ele chegou no primeiro, e quando o preço estava aqui embaixo, ele fez essa entrada. Quando ele estruturou aqui, ele deu uma correção aqui nos nossos fractais, nos deu essa correção, e depois, novamente, ficou abaixo desse ponto, né? Ficando abaixo, ele nos deu a continuidade, que é, quem sabe que utiliza os 5 minutos ou os tempos menores, a gente tem uma continuidade e a informação para falhar é um candle fechando acima. No caso, esse aqui é a nossa continuidade de baixa para finalizar o suporte. Eu vim como alvo finalizar o suporte, né? Vim testar o último, finalizar essa região aqui rompida, né? O que que a gente teve? Fechou o dia com esse candle de força vendedora para o nosso índice. Olha, gente, muito cuidado. A semana, ela pode nos, a gente pode trabalhar correção e continuidade de baixa, mas veja só o que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu não sou uma especialista macro
da economia brasileira, mas como se tratando de política, vai ficar intenso, lógico. E olha, a gente tem tudo isso aqui, ó, como tendência de alta. E a gente está aqui, ó, metade do mês de agosto para agora, finalizando setembro, consolidado, justamente esperando essa ampla correção, como é que fala? Essa política finalizar. Peraí que eu cliquei na coisa errada. Isso. Justamente para finalizar o assunto, né? Porque é muito impacto para o nosso país e depende muito disso. Então, a gente tem tudo isso aqui para dentro dessa semana ser trabalhada. Ou seja, de acordo que vai chegando o dia da política, ou então o preço pode ser jogado literalmente para baixo, indo embora, vindo buscar cá para baixo, e dependendo, né? Dependendo de quem vai ser, quem vai ganhar, aí ele vai criar maior volatilidade nessas regiões depois, né? Nessas regiões aqui de suporte e resistência, né? Porque ele trabalhou a resistência, consolidou, né? E está esperando finalizar as eleições, certo, gente? Para depois ele direcionar. E isso finalizar, que eu quero dizer, ele pode trabalhar de essa semana para cá para depois definir se desce mais, vai embora, né? Rompe esse fundão aqui. Olha que é muito tempo, ó, de julho, 120 minutos. Finalizar esse fundão ou daqui mesmo vir buscar estrutura altista. Agora, nós somos traders diários, então a gente vai acompanhar, né, o dia, o que vai acontecer durante a semana. Se o preço abrir corrigindo para amanhã, na terça-feira, se o preço abrir corrigindo, por estar no suporte, abrir corrigindo para esses pontos aqui, a gente também vai acompanhar. O que é que ele tem que nos dar? Ele tem que nos dar falha desse suporte. Ele pode até romper, mas ele pode devolver depois, né? Já pode abrir gapado e devolver, que é devolver a região, passar desse fundo e vir em direção a esse nível e depois a esse. Então, ele precisa estar com muito interesse em fazer essa correção. Então, a gente tem que ter padrão para continuar. Da mesma forma, foi que no início do dia teve até o viés que, se ele fechasse aqui para cima, daqui mesmo ele fazia a nossa correção para cá, nossa correção para cá, ou até mesmo lá para cima. Mas o viés foi quebrado quando ele ficou abaixo, né? E depois, em seguida, ele não fez nenhuma estrutura de candle devolvendo, deixando pelo menos informativo que deveria ocorrer alguma outra correção para fazer entrada compradora. Então, nessa ocasião, confirmou, né, o movimento de baixa e foi embora para vir para o suporte. Certo? Aqui é no 120, no 30, falando também do movimento de hoje. Quando ele entrou e deu essa intenção compradora, foi o que nos deu o avistamento lá no 120, ficando abaixo desses fundos aqui. E em seguida o candle engolfou o movimento, para quem entende de engolfo, é porque fez estrutura de alta, o outro fechou abaixo. Ele confirma a força vendedora, e aí, como aqui, ó, estava um espaço bom, um movimento bem amplo de alta, ele veio trabalhar livre esse movimento de baixa. Houve pullback aqui, não houve devolução do movimento, ó, segurou aqui o candle que deveria dar suporte para o próximo, vim tentar fazer alguma coisa para cima, não aconteceu fechamentos acima deste ponto, ou seja, ele trabalhou só pullbacks, só apenas pullbacks, sem correção ampla ou sem reversão. Correção ampla também não acontece só no micro, gente. Correção ampla seria fechamentos aqui e o preço andar corrigindo para cá até propriamente nos 30 minutos. Como a gente fala, trabalha a correção do 120, correção do semanal, correção do diário, mas não é só a correção do candle anterior, e sim do movimento. Mas, para isso, ele tem que dar fechamentos acima, né? Confirmando isso sobre o fundo anterior.
né? E depois fazer rompimento para essa região e depois vir testar algum fundo rompido lá para cima, certo, pessoal? Caso contrário, ele fez fundo, né? Fez fundo, deu retração, não fez o topo novo. Sobre quem? Sobre o candle anterior. Se esse aqui é o mais forte de baixa até então, os outros que fez suporte, quando ele me confirmasse algo que me desse entradas para alta, o topo que eu preciso atualmente que seja rompido é esse, para estruturar uma nova correção lá para cima, lá para onde começou a pernada de baixa. Isso não aconteceu, firmou aqui abaixo, firmou abaixo sobre o novo candle que ele estruturou de baixa, e em seguida, ó, não ganhou, esse não ganhou também, o outro não ganhou e fechou abaixo. Então, ficou nos confirmando força muito ampla para fazer a continuidade de baixa. Quando estava estruturando no início do dia, eu falei lá com o pessoal que estava comigo no chat sobre a possibilidade de vir buscar mais abaixo o movimento, devido à região que ele poderia vir testar. Tanto é que no início eu deixei até uma linhazinha, uma setazinha para cá, ele chegou nela e depois ainda conseguiu finalizar, né? Ele finalizou até o próprio fundo do candle, que é essa região que ele está agora, que ele fechou o dia. Beleza, gente? Aí se trata do 30 minutos. E vamos lá para os tempos menores. Teve boas oportunidades hoje, quando ele deu o nosso parecer baixista, né? E, em seguida, não quer dizer que você não consiga entrar do lado oposto da compra, né? Porque quando a gente faz candle a candle, todos os lados é viável conseguir executar trade, mas saber contexto da movimentação vai lhe favorecer a você entrar do lado certo da tendência e não apenas ficar entrando em correção. Quando você entra em correção, a maioria dos alunos, ou a maioria dos trades, quando entra em correção, ele pensa em reversão. E aí ele quer segurar trades a longo prazo, a longos movimentos. E ele está entrando só na correção. E a correção hoje deu certo, né? Que nos deu boa pontuação e depois o movimento contra também nos deu algumas pontuações aí. Aqui mesmo, na mesma situação que esse preço fez isso aqui e segurou debaixo de um movimento, aqui nessa pernada de baixa, ó, também quando o preço veio testar esse fundo rompido, ele segurou abaixo do movimento, ok? Nessa aqui, dá ainda a nossa continuidade de baixa, gerou 50% ou até menos de 50%, deixa eu dar uma olhada aqui, e depois continuou. Observe que eu estou vindo com vocês do macro para o micro, né? Explicando, narrando as movimentações. Ah, Cris, mas você está narrando uma coisa que já aconteceu. Beleza, então entra comigo no chat e vamos acompanhando a leitura do candle a candle para que permaneça no movimentação baixista quando a gente fala, permaneça numa movimentação altista quando a gente está falando, quando eu estou falando lá com vocês no chat. Mas eu fico o dia todo? Não, eu não fico o dia todo, eu não vou me prender a isso o dia todo, mas eu dou bastante informação sobre qual a possibilidade. Não estou dando cal, não estou dando call, como o pessoal fala, né? Mas as possibilidades da região. E tanto é que eu falei, gente, se fechar para cima, vai dar uns movimentos de compra aí, mas a gente tem o fundo rompido dos 120, né? Que foi o que aconteceu. Trabalhou aqui, ó, essa venda, depois que ele entrou para cá, ele jogou movimento forte para cá, segurou com um pullback, mas depois falhou, não deu conta de ficar na região acima. Aqui são dois níveis, se você conseguir ver. Aqui temos dois níveis de preço. Então, quando ele foi estruturar a segunda extensão de fazer algo para cima, ele nos dá informativo do preço voltar para a intenção atual, que é romper fundo. Fiquem atentos a isso. Desceu, fez pullback, segurou debaixo, fez pullback, segurou debaixo, rompeu, fez pullback,
segurou de baixo. Observe que eu estou falando de baixo, vou tentar repetir. É desse candle e desse suporte aqui, de início do dia. Aqui é a mesma coisa. Veio no 50%, fez rompimento, segurou aqui debaixo. Volta no preço, voltou para segurar ali de baixo, né? E fez a continuidade. Aqui, quando nos deu a falha, ele voltou somente para o ponto de fundo sem continuidade da alta, ou seja, aqui ele deu um candle forte vendedor devido ao movimento atual de alta, ele bateu aqui e permaneceu o movimento baixista. Como assim, Cris? Vamos lá, a gente puxa outra fibra, joga para cá, permanece ali em cima, estamos na fibra de baixa ainda, quando ele estruturou e ele engolfou o movimento anterior, fechando abaixo, ou seja, a gente foi fazendo topos descendentes, rompeu, travou, passou um período aqui como suporte sem fazer novo fundo, e aí ele jogou para a máxima novamente. A máxima da onde? Desse ponto aqui, desse último ponto aqui, fez pullback e tornou a fazer falha. Por quê, gente? A gente está na tendência de baixa, ele torna a fazer um candle de falha depois de um pullback com força vendedora, com esse formato de força vendedora, ele ainda vai tentar fazer um rompimento de fundo. Olha só. Foi lá, tentou romper fundo. Ah, mas voltou, Cris, devolveu tudo. Beleza, devolveu tudo. Você está querendo encontrar a força compradora para voltar com o preço? Você entra, mas se ele não faz o rompimento do topo atual, ele não está fazendo reversão. Por isso que eu falo, vocês ficar atento que ele não está fazendo reversão do movimento ou apenas fazendo retração do movimento vendedor. O que aconteceu? Ele fez falha, jogou como pullback, fez o mesmo padrão, jogou para testar o rompimento aqui, para ter força compradora de impulsionar, ele fechou com esse candle de baixa. E, novamente, ele fez o rompimento dele e rompimento do fundo. Falhou, mas a gente está com topos descendentes. Os topos descendentes, deixa eu botar mais para cá. Você tem topo forte aqui, porque virou nossa região de topinho duplo aqui, ó. Aí, quando nos deu a barra de falha, ele fez pullback para fazer a continuidade de entrar. Ele deu alvo justamente na região do topinho duplo e fechou abaixo. Beleza? Esse fechamento abaixo aqui não ficou favorável para aquele candle que ele fecha nas regiões de máximas, que depois ele impulsiona para cima. Ele está aqui ainda abaixo do movimento mais forte. Tá beleza? Estamos no 9 minutos. E deu o rompimento de fundo. Fez a continuidade aqui. Então, aqui se trata do 9 minutos, mesma padronização de se estar no tempo maior ou no tempo menor, e finalizou o dia, né? A gente finalizou o dia, essa retração, continuidade, que é uma projeção. Aqui deu retração, e o nosso candle finalizou o dia com continuidade. Mas o gap já dá outra referência, dependendo da abertura de terça-feira. Se vai romper o fundo e permanecer, ou se já vai, a gente já trabalha correções aqui dentro dessa região, por algum período. Mas vamos ficar atentos se vai querer fazer tendência de baixa, tá bom? Ó, tá chegando agora aqui, né? Chegou, né, nessa região de suporte, se trata lá do 120, vou voltar para lá. Eu falei no 9, leva como referência os 5, o time dos 5 minutos, leva referência como 3, que é o que eu utilizo para operar também. E aqui está os movimentos abaixo como suporte, não quer dizer que reverta, mas que seja um suporte por um período, né? Temos aqui o rompimento. Vamos colocar. Deixa eu trocar a cor aqui, gente. Para ver se fica para amanhã logo, né? Vamos colocar por devido a essa situação, né, da geopolítica. Mas que coisa, quero colocar azul.
A gente tem que ficar atento a qualquer gatilho aí, qualquer região. A tendência principal é essa, de alta. Eu estou visando se ela vai querer trabalhar toda ela, mas eu não posso criar viés nem em mim e nem em vocês, certo? Aqui um rompimento, aqui uma região que pode vir buscar. Eu não vou fazer mais, que é para a gente estar acompanhando a terça-feira. Qualquer coisa, a gente lembre-se de vir procurar esses pontos aqui para baixo, tá? Qualquer indício. Aí você, Cris, você não quer enviesar, mas você está falando aí de baixo. Eu estou falando da pernada que não foi visualizada, não foi analisada, né? De vir de baixo, porque foi direcional. Ó, isso aqui já foi intencional, já foi bem direcional, segurou esses tempos todinho aqui nessa região, e agora a gente tem toda essa movimentação aqui para o preço trabalhar, caso ele queira vir. Vamos com calma, né? Vamos com calma, mas tudo bem. Qualquer coisa, correção do macro também. Não esquece, né? Correção do macro, sem rompimento, temos o topo e o fundo, e torna a voltar para dentro da consolidação, né? Consolidação que eu estou falando bem ampla, isso aí são consolidação de 2 meses praticamente, né? Não, 2 meses não, que aqui foi tendência de alta. Foi a partir daqui, ó, da metade do mês, né? Que é consolidação ampla. Tudo isso aqui, né? Ó. Isso que é mercado lateral, gente, para quem não sabe ainda o que é mercado lateral. Ele chegou aqui, fez essa estrutura, ó, e não conseguiu mais sair dessa região, desse nível. Isso é um nível amplo, ou seja, fez uma tendência de alta bem forte. Eu não estou falando tendência do dia. Tendência do dia, se eu abrir no 3 minutos aqui, você vai ver que ele está na super tendência, uma tendência bem forte de baixa. Eu estou falando da mais ampla do macro, né? Do agro, aquele do chefe mesmo. Veja bem, se eu puxar por 3 minutos, perdão. Ó, se eu puxar por 3 minutos, você vai ver que já é uma tendência bem ampla aqui de baixa. Mas no geral, né, no forte, você vê que ficou bem consolidado. Por isso que a gente tem que estar aperfeiçoado, tanto no micro como no macro. Tranquilo, gente? Aqui se trata sobre o input, né, o índice, perdão. Agora a gente vai estar falando sobre o dólar. E eu vou ter que tirar outro aqui da frente. É porque eu gosto de usar na tela geral aqui as coisinhas do lado, por isso que aqui fica sem, tá? Mesma situação no dólar. O dólar está em alta, abriu o dia hoje finalizando a intenção do preço, que eu coloquei cedo, né? Que tanto ele poderia, dependesse do gap, ele poderia já vir fazer correção ou fazer a continuidade da alta. O que seria essa continuidade da alta? Seria o seguinte: a gente estava numa consolidação aqui, dentro dessa região, e ele falhou esse fundo aqui. Vamos lá, novamente, senão você não vai compreender. Ele fez falha deste fundo, ó. Esse aqui, ó. Isso é uma caixa para mim, uma caixinha, mas é uma super caixa, digamos assim. Ela carregou vários dias aqui, né? Então, essa super caixa, vou pegar aqui, tem que não veio. Aí, essa super caixa foi rompida com a sexta-feira, né, gente? Foi rompida com a sexta-feira. E aí a gente tinha o quê? A gente tinha a intenção do preço que ele falhou o fundo, a gente tinha a intenção de rompimento de topo, como foi a do índice hoje, como foi o formato deixado na sexta-feira. Aí dependia somente da região que ele abrir guepado. Se ele abrisse guepado para baixo, a gente estaria trabalhando ainda a correção dessa pernada de alta que foi dada para a gente. Mas ele foi direcional, ou seja, ele abriu rompendo, ele abriu continuando, ele abriu fazendo a estrutura de alta e continuando e fazendo topo novo sobre os pontos atuais aqui, que é essa região. Foi em busca de fazer topo novo a partir daí, foi lá para cima, limpar, veio cá para cima com buscar novo nível, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o rompimento. Então, ele buscou uma sequência de alta, ele permaneceu o ciclo, que era fazer continuidade, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, onde ele fez o pullback, retração, tá? Estou colocando aqui já para amanhã, né?
Vou pegar aqui a linha certa. E aqui na máxima dele, que ele finalizou o dia. Aí aqui nessa região gerou essa retração aqui. A retração ainda não é de 50 e nem do movimento geral, ó. Tanto é que ele ficou com retração além do 33 do movimento geral, que está cá embaixo, bem capaz, depende muito para ele alcançar ali embaixo, né? Vai depender muito para ele voltar, porque ele fez rompimento aqui, ó. Aí ele fazendo novos níveis, né? Então você fica querendo caçar o retorno do preço, uma venda que seja de reversão, e ele pode ser pegar a estrutura de alta aí só para fazer os nossos rompimentos. Ele está na região desse ponto. Vamos caçar agora. Agora fica atento aí onde eu vou colocar a linha, tá? Onde eu vou colocar a linha sobre os rompimentos que ele fez para cima, tá? Para a gente estar acompanhando aí a terça-feira. Eu não vou colocar mais, a gente pode colocar na quarta ou na quinta-feira aí, dependendo, né? Na terça e na quarta. Esse aqui é para terça-feira ou da quarta em diante, que é para saber onde a gente vai trabalhar aqui a movimentação em si. Vou colocar só mais uma aqui, que é onde ele fez a estrutura de alta e depois a correção. Aqui assim. Observe que para lá, para trás, vai ficar de acordo com a região lá, beleza? Aqui, para correção, tem apenas sobre o movimento atual, que ele já praticamente finalizou hoje, falta só pouca coisa. E depois para o rompimento, deixa eu colocar aqui no gatilho. E depois para aqui, para esse ponto, para essa resistência, né? Que virou suporte agora, quando ele retornar, se ele retornar, né? Ou para todos os efeitos, né? Para todos os efeitos, ele dá continuidade até lá em cima. Eu estou colocando a linha aqui, mas não, nada impede do preço vir finalizar lá em cima. É só para a gente estar margeando aí a região, beleza? E quando ele se ele entrou aqui para esse ponto, se ele vai depois finalizar esse movimento todo aqui para cima, tá? Vai ser muito de acordo aí com amanhã, dependendo da abertura. E aí a gente está no 120, e foi isso que ele nos deu aqui, a estrutura altista, né? Quando ele fez o rompimento confirmando, deixa eu trocar a cor, colocar aqui aonde ele abriu, né? Olha, ele não. O fractal já foi praticamente jogando ele todo ele para cima. Ele retornou como pullback. Gatilho ali, peraí. Ele retornou como pullback e depois fechou acima do rompimento aqui. Aí ele não deixou nada mais para ficar na venda aqui, se tratando do 30 minutos. Por quê? Porque fez o seguinte: ele deixou uma estrutura de que tinha feito o teste de rompimento, mas não tinha passado, e fez a retração. Essa retração poderia fazer igual isso aqui, ó, né? Fazer a falha, mas ele respeitou como teste da região e foi fechando acima. Quando ele tentava falhar ou voltar para dentro do movimento, ele vinha e fechava acima sobre o topo anterior. Né? Então, por mais que ele tentou vir para dentro do movimento, ele fechou acima. Quando houve a falha aqui de topo e a possibilidade dele fechar abaixo, ele fechou novamente aquele doji de alta. Quem não conhece o doji de alta, você precisa estar com os parâmetros topo rompido, né? Candle Ariel de alta e 50% dele acima de um rompimento. Ou seja, logo em seguida, jogaria o preço para cima. E foi o que aconteceu, e jogou, trabalhou o candle 5, fechou apenas como os 50% mesmo do candle anterior, e fechou acima, não fechou nada abaixo, ele fechou acima dos pontos como máximo anterior. E deu a sequência de alta, né, gente? Uma sequência de alta aqui no 30 minutos do time bem direcional. Chegou lá naquela região, novamente estruturou, ó. Olha a diferença
desse candle aqui para esse virado para baixo. Olha esse aqui, como ele era também antes de finalizar o candle 4. Ele também estava virado para cima com intenção de alta. Mesmo assim, pagou 50%, pagou a falha dele, que era uma esteira de estrela cadente para descer, né? Mas o outro em seguida fechou acima. Aqui, praticamente, quando fez teste dos 50%, o outro fez rompimento do fundo dela mesmo. Ou seja, já nos deu uma garantia, porque já foi nos permitindo fazer um fundo novo. Ó. Quando ele fez um fundo novo, a movimentação jogou para o gatilho para fazer a pernada de baixa devido à região, né? Devido ao início de uma retração aí, ó. Início de retração. Tá beleza? Aí ele bateu aqui no gatilho, desceu, fez um candle de baixa, jogou mais ainda, veio no rompimento, segurou, fez um candle, voltando para dentro da região, engolfando o ponto e já me deu um candle aqui, que além de fechar abaixo, mas ainda está acima desse ponto, que é o ponto que está interessante aqui para a gente. Então, a gente tem a possibilidade de continuar e tem essa aqui, ó, essa retração, né? Essa retração da venda segurando acima dos 50%. Aí o gap amanhã vai nos dar confluências para fazer vir mais, né? Vir mais, em tentar buscar região, ou já abrir gapado, querendo jogar tudo para cima. Ou de menos importante, pode ficar também aqui entre esses dois pontos aqui, entre esses dois pontos. Vamos aqui para o tempo menor. Aqui é praticamente uma aula sobre o movimento de hoje e a intenção possível para amanhã. Então, a gente junta as duas situações, né? 9 minutos, ó. Quando engolfou, fez aqui, né? Fez praticamente uma falhazinha aqui em cima, ó. Deixa eu abrir mais o zoom. Aí essa falhazinha jogou o preço para baixo para tentar passar daqui. Passou? Não, porque ele pegou e segurou nessa região como a retração do maior, né? Como teve a retração do maior, foi confirmada com esse rompimento aqui. E já ficou acima da região, né, gente? Ficando acima da região, toda a movimentação de baixa trabalha-se já a nova sequência, que é os 50% da baixa aqui, para fazer a continuidade de alta. Fez a retração sem rompimento de fundo e foi embora. Fez retração sem rompimento de fundo, foi embora. Engolfou, mas veio trabalhar sem rompimento. Ó. Bateu ali no gatilho e já jogou outra pernada para cima. Aí o fractal já jogou a falhinha lá do topo. Ficou um pouco engasgado aqui, mas já veio com vendo que já não fez mais esse movimento assim e já veio corrigir esse suporte aqui, ó. Veio para esse suporte, já estruturou a força vendedora como topo e segurou novamente aqui, jogou para baixo, fechou abaixo, depois devolveu. Quando foi tentar fazer uma continuidade da alta, ficou abaixo desse ponto, jogou novamente. Fez fundo duplo, aqui nessa região, confirmou o fechamento acima, jogou mais uma pernada aí para cima. Isso aqui, gente, tá pequeno, tá assim, mas é movimentação de 250 a 500 pontos, tá? Não é merrequinha, não. Vou puxar até aqui para você ver. E a partir disso é 500 pontos. Oh, perdão, eu estou falando do dólar. É 10, 20 pontos. Aqui é bastante coisa. Ó, 15 pontos. A partir daqui, para a intenção do suporte aqui, 20 pontos, né? Aqui, mais 20 pontos, tá? E a gente está no 9 minutos ainda. Daqui para o rompimento, o alvo mais 30, mais lá para cima, mais 60 pontos. Nada ruim, né?
daqui da falhazinha, mais 20 e poucos pontos. Então, gente, a gente tem de 10 a 20 pontos, 10 a 20 pontos bem garantido. De 5 a 10 e 20 pontos bem mais garantido para você. E aí pega no trade aí no dólar também. Aí ele, aqui, por exemplo, cadê o trade? Preciso pegar aqui. Aqui, por exemplo, como eu falei, né? Aí falhou, jogou, fez fundo, falhou, novo movimento atual, mas agora a gente vai trabalhar a força do dia da terça-feira, né? Se ele vai querer trabalhar só essa correção aqui e jogar para baixo, ou se tem aquela maior zona, como eu venho comentando, de cima para baixo. Por que que eu venho comentando de cima para baixo? Porque a distância do macro para o operacional do dia, para o trade do dia, você só precisa estar fixado na sua mente. Região tal é um candle tal, né? Você precisa estar fixado na sua mente que daqui para cá é uma região que tem duas travas, né? Mas que diante ele eu sei do que é preço abrindo para cima, preço abrindo para baixo ou direcionando esses dois lados aqui. Beleza, gente? Então é isso. Fica muito atento aí nessa semana, que ela vai ficar muito intensa para a gente estar executando trade, tá? Pode estar dando algo, pode ser que dê algo muito rápido e já vai voltando para por causa da volatilidade da semana. Não esquecendo que é semana de eleição, tá? Então, essa semana aí tudo pode ficar extremamente volátil, mas não é para criar medo, é para você ficar atento, para não ficar com muita esperança quando estiver dando alguma coisa meio errada aí, para você não ficar voando no meio do bombardeio, tá beleza? Mas nada que vocês não usem os padrões para deixar fixado. Pessoal, curte aí, tá? Curte o vídeo, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal, venha cá para o grupo do Telegram, tá? Para o Arena Fractal, vai lá para o meu Instagram, beleza? Estou aí precisando que vocês dá aí esse apoio, enquanto eu faço o apoio para vocês, eu vou finalizar bacana, que todas essas informações é consolidada, eu pratico, eu visualizo todo dia os padrões, todo dia, quando eu estou com o pessoal no chat, eu vou falando, olha, iniciou um padrão, então venho apoiando vocês e vocês vêm e pode estar me ajudando também com like, compartilhando, tá beleza? Tchau, tchau, pessoal.